Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já faz um tempo, gente, que eu gravei, porque eu tive muito doente, né? Sabe como é, né? Eu até postei nos meus stories lá no Instagram um pouco assim do que tava acontecendo, sabe? Eu tive infecção urinária. Biel chegou aqui. Eu tive infecção urinária logo no comecinho da gravidez. Eu tive muita alteração de pressão no começo da gravidez. E já no começo... É o que, meu amor? Eu quero braço que meu braço. Tem lá no armário. Pega lá. E já no começo da gravidez, eu também descobri uma possível diabetes gestacional, que foi confirmada. Realmente eu estou com diabetes gestacional, né? Como é que se diz assim? Quando eu comecei o meu pré-natal, a minha enfermeira do posto, já que eu já tinha pressão alta, ela já pediu para mim fazer o controle da glicemia, como eu tinha aparelho de glicose em casa, que eu comprei para verificar dos meninos, porque deu uma alteraçãozinha no exame de sangue que eu fiz no laboratório com eles. Então eu comprei para ficar verificando, mas assim, voltou ao normal a glicose deles. Foi só um período que eles comeram muito doce, que foi pós-festa. E como sobrou muito doce da festa, eles estavam comendo muito doce. Então ela subiu um pouco, mas depois que pararam, que eu cortei o doce, voltou tudo ao normal, graças a Deus. E aí eu fiquei com esse aparelho aqui, né? Aí quando eu comecei o pré-natal, a enfermeira do posto pediu pra mim fazer o controle, né? Que você verifica em jejum, 1 hora após o café, 1 hora após o almoço e 1 hora após a janta. E aí eu fiz esse controle, vou botar a fotinho aqui pra vocês verem. Do primeiro controle, e vou colocar também a do segundo controle que eu fiz. E também fiz da pressão, né? Que é o mapa que eles dizem, tanto da... Foi só isso? Peraí. Fui ver aqui o que é que esse moço tava querendo. Esse moço bonito. Bom, então eu fiz o mapa tanto da glicose, né? Quanto o mapa da glicemia, né? No caso, sei lá. Eu fiz o controle quanto da pressão. A início, a minha pressão, ela dá umas alterações, né? Eu passei mal algumas vezes, fui pro hospital. E lá no hospital, quando eu cheguei com a pressão 23/16, ou foi 17. Depois ela baixou, aí depois subiu de novo. Eu fiquei lá tomando remédio, foi assim, bem difícil pra baixar, mas graças a Deus baixou. Já teve outro dia que eu fui e minha pressão tava 17/9, eu acho. Enfim, foi umas 3 vezes que eu fui e minha pressão tava bem alterada. E a primeira vez eu comecei, já desde o início já começo com a medicação para pressão, porque eu já sou hipertensa, né? Então, desde o início eu já comecei a tomar o metildopa. E aí eu tava tomando 2 comprimidos. Não. Eu tava tomando 3 de 250. Um de manhã, um de tarde e um à noite. 3 de 250. Aí o médico lá alterou, como a minha pressão continuava estando alta, ele alterou para 2 de 500, né? A princípio dava 750, aí os 2 de 500 dava 1000 na dosagem diária, né? E aí quando eu fui novamente com a pressão novamente alta, aí ele aumentou. Não é com ele não, graças a Deus, eu fiquei com medo. Achei que era o cachorro atrás dele. Aí quando foi... Depois eu fui com a pressão alta novamente, mesmo tomando a medicação. Enjoo, gente. Os enjoo ainda não foram embora. Eu tô de 14 semanas. Segunda, terceira, 14 semanas e 3 dias. Os enjoos não me largaram ainda. E talvez não me largue, né? Que eu não sei. Pode acontecer, né? Na de Elise eu fiquei enjoando até o dia de parir, praticamente. Como eu tava falando, a última vez que eu fui com a pressão alta, ele resolveu aumentar para a dose máxima. E hoje eu estou tomando 4 de 500. Eu tomo de 6 em 6 horas. São 4 comprimidos de 500 gramas. Eu tô na dose máxima.
E graças a Deus, depois que aumentou para dose máxima, minha pressão estabilizou. Tem dado 11/8, 12/8. O mais alto que ela deu foi um dia desse, mas foi porque eu comi um negócio mais salgado. E assim, não foi porque eu quis, foi porque eu errei a mão. Ela deu 13/9. Pronto, foi só isso. Mas não alterou mais que isso, entendeu, gente? Aí tem dado bom a minha pressão. Porém, a glicose eu vinha verificando. Vou colocar aqui algumas vezes algumas alterações, né? Vou colocar aqui algumas alterações. E ela vem dando uma alteração, assim, diária, praticamente, em jejum. Todos os dias eu tenho verificado e tá dando alteração em jejum. Teve um dia que deu uma alteração, assim, absurda. Que eu, tipo, me assustei, porque eu tava sem comer nada. E outra coisa, esse período que deu essa alteração mais babado, né? Podia dizer que era minha alimentação, porém não era. Eu tava internada no hospital, entendeu? A alimentação, quando você tá internada, ela é mais rigorosa. Lá vinha comida sem sal e sem açúcar pra mim, exatamente porque eu estava investigando um possível diabetes. Então, eles já me botaram lá como diabética, né? Então, vinha uma alimentação pra mim sem sal e sem açúcar. Tem um negócio aqui me chamando. Eu tô com uma comida ali no fogo, aí eu escutei a panela meio que estralando, sabe? Aí eu já sei que já secou o arroz. Aí fui desligar. Sim. Aí, como eu tava falando pra vocês, essas alterações, elas começaram principalmente no jejum. No almoço e na janta, tem dado, às vezes, alguma alteração, mas não é sempre, é mais o jejum. E aí, a médica, ela riscou, como eu mostrei pra vocês aqui, um mapa que eu fiz, né? Ela riscou todos os que estavam alterados. E não eram poucos. Praticamente todo o meu jejum tá alterado, né? Eu acredito que tava todo o jejum alterado. Não era praticamente todo, não. Era todo o jejum tava alterado. Que tipo assim, você dorme, gente, você não come à noite. Então quando você acorda tem que dar um valor legal, né? E aí, como os valores de referência para gestante é diferente dos valores de referência para pessoa normal, né? Não grávida. A princípio eu achei que aquele valor ali tava ok. Eu não achei que tava alterado, não, porque a diferença era 106. Tá, tipo 106, o normal não é até 100, né? Então 106 deve estar bom. Mas não, gente, pra gestante, o normal, ali ele pede que fique até 95, né? Naquele mapa ali que eu fiz acompanhamento. Mas a médica que faz meu acompanhamento de alto risco, ela disse que não, que o da grávida tem que dar no máximo, estourando 92. Então, quer dizer, o meu dano 106 estava alterado, né? Teve até um dia que deu, parece que 160 e pouco, ou foi 150 e pouco, no jejum, sem comer. Eu tava no hospital, eu tava comendo muito pouco lá, porque eu tenho uma seletividade alimentar, né? Mãe de autista, descobriu ser autista também, né? Então, assim, eu sempre fui muito difícil pra comer. Eu sempre fui aquela pessoa muito complicada pra comer. Eu não como a comida de todo mundo, então eu não tava comendo quase nada. E mesmo assim, a minha glicose tava dando alterada, né? Como eu falei pra vocês aqui no começo do vídeo, eu tive uma infecção urinária, que foi outra coisa, assim, além dos enjoos, de todo o mal-estar, pressão alta, agora a glicose alterada, né? Além de tudo isso, eu tive uma pequena complicação com uma infecção urinária, né? Eu descobri que eu tava com infecção urinária. E eu tava sentindo muita dor. Muita dor. Gente, toda vez que era... era uma vontade de fazer xixi frequente. Muito frequente. Mas eu ficava me segurando, porque eu sabia que quando eu fosse fazer xixi ia doer demais. Parecia que eu tava me rasgando no meio. Eu tive infecção urinária várias vezes, mas nunca chegou a doer tanto como doeu dessa vez. Dessa vez foi algo surreal, assim, de dor. E aí, ela começou com uma infecção urinária normal, né? Comum, do trato urinário baixo, né? E a médica passou uma medicação, só que quando eu comecei, o médico, na realidade, quando eu comecei a medicação, eu comecei a passar muito mal. Eu passei a vomitar, gente, sem parar. Eu acordava vomitando e foi horrível. E eu já tinha tomado essa mesma medicação na minha outra gravidez, mas não foi desse jeito. Dessa vez foi
só de me lembrar. Foi terrível, foi assim uma coisa que eu não sei explicar pra vocês. Eu sei que eu passei muito mal. E aí eu fui pro hospital porque em 3 dias, ou foi em 4 dias, eu perdi 3 quilos, de tanto que eu tava vomitando. E aí eu tava passando muito mal, tava me sentindo muito fraca. E aí eu fui pro hospital e eu falei pro médico, eu tinha começado a tomar essa medicação, que depois que eu comecei a passar muito mal, eu tava vomitando demais. E na bula dela tinha dizendo que um dos efeitos colaterais, né, era náuseas e vômitos. Então, pra quem já tava enjoada da gravidez, com uma medicação que causa náusea e vômito, aí minha filha, foi só o que deu. Eu não aguentei. E aí ele, porque eu tava passando mesmo mal, eu passei mal lá também, ele viu que o negócio não tava brincadeira, aí ele cessou a medicação. Ele disse, não, vamos parar essa daqui e você vai fazer uma urocultura pra gente poder passar uma nova medicação. Só que eu não tava com dinheiro na hora. O SUS é complicado pra você conseguir um exame, demora. Então, assim, eu esperei alguns dias pra mim fazer o exame, né? Uns dias, porque eu tava sem dinheiro, eu esperei pra eu ter o dinheiro. Nesse período eu fiquei sem tomar nada. E aí foi o período que também chegou minha primeira consulta de pré-natal de alto risco. E aí no alto risco a médica decidiu que ia começar com cefalexina. Ela disse, não, ele suspendeu a medicação e não passou nenhuma outra, só pra esperar a urocultura. Não pode, você não pode ficar sem tomar uma medicação, né? E aí ela prescreveu a cefalexina. Eu tomei essa cefalexina 2 dias só, foram só 2 dias, porque no segundo dia que eu tava tomando cefalexina, eu já vinha sentindo muita dor nas costas. É uma dor lombar, só que não é na parte baixa da lombar, é mais pra cima, ali pro meio das costas, pegando pra lateral. E eu já vinha sentindo essa dor, só que eu achava que era do colchão, tá, da cama. Eu não imaginava o que tava por vir, né? Eu, devido às dores, desde o começo, né, desde a dor intensa ali de urina, no começo eu comecei a sentir muita dor, eu já comecei a ter sangramento. Eu todo dia tava sangrando, toda vez que eu ia fazer xixi que eu me limpava sem sangue, até que começou a sair pequenos pedaços, mas bem pequenininhos, de coágulo, né? E aquilo começou a me deixar cada vez mais preocupado. O médico disse que era normal, que era por conta da infecção urinária. Mas comecei a ficar mais preocupada ainda, porque começou a ficar, assim, pra mim muito estranho, porque tava saindo pedaços, entendeu? E aí quando foi nesses 2 dias de cefalexina, eu comecei a passar mal, com muita dor nas costas. Era uma dor insuportável, gente, era agonizante. E aí eu comecei a vomitar. Aquela dor vinha e eu botava pra vomitar. E a dor pra fazer xixi, era a dor na lombar, era o sangramento. E aí eu fui pro hospital, pra maternidade aqui da minha cidade novamente. E aí quando eu cheguei lá, o médico fez o toque, ele constatou que realmente eu tava com um sangramentozinho leve, graças a Deus leve, né? Mas que tava o sangramento e era no canal vaginal, não era na urina. Apesar que eu fiz o exame de urina e deu muito sangue na urina. A minha urina, ela saiu quase marrom, gente. Assim, era um amarelo indo pro marrom, sabe? Que era tudo sangue na minha urina. Eu tava mijando aqui em casa mesmo, eu comecei a mijar marrom lá. Mas aqui em casa mesmo, antes de eu começar a cefalexina, nesses dias que eu fiz sem antibiótico, eu tava fazendo xixi cor de rosa. Tá vendo? Xixi cor de rosa, que é sangue, né? E quando eu fiz o exame lá, porque lá ele pediu o exame de urina e de sangue. Quando eu fiz lá o exame, saiu novamente a urina, um amarelo puxando pro marrom. Que a enfermeira disse, a infecção urinária tá forte, né? E aí nisso eu fiz o exame de urina, o exame de sangue, e aí o médico, pelo sangramento, decidiu fazer um ultrassom pra ver como é que tava o bebê, porque eu já vinha tendo esse sangramento já fazia uns dias. Todo esse processo inflamatório, né, tava ruim. E aí foi feito os exames, e na hora que eu fui fazer a ultrassom, o resultado dos exames chegou, de urina e de sangue. E aí ele olhou já o exame, antes de fazer a ultrassom, ele disse, você vai ficar internada. Porque no exame de urina deu muito
muito alterado, gente. Meu exame de urina deu muito alterado. E o de sangue também. O de sangue deu uma alteração significativa, que foi o de sangue que comprovou que eu estava tendo uma infecção nos rins. A infecção urinária subiu para os rins. Ele disse o nome lá, pilonefrite, sei lá. É um nomezinho lá. Pinomefrite. Ai, gente, não vou saber não, mas vocês sabem. Se vocês pesquisar, vocês sabem. Uma infecção urinária que subiu para os rins. O que é? Tá. Então, quer dizer, ele, antes de fazer a ultrassom, ele já disse: você vai ficar interna. Seu exame de sangue está extremamente alterado. Seu exame de urina também está muito alterado. Isso significa que essa infecção já subiu para os seus rins e já está afetando seus rins, e por isso que você está nesse estado, né? De muita dor, né? Por isso que você tá com tanta dor. E aí ele fez a ultrassom, constatou que o bebê tava bem. Ele disse: ó, o bebê tá bem, tá ativo, tá tudo bem. O sangramento é um leve descolamento, mas bem pequenininho, mas tá tudo bem com o bebê. E quando começar o tratamento, provavelmente esse descolamento vai resolver. Ele aproveitou, deu uma olhada nos meus rins, viu que tava aumentado de tamanho, né? E constatou-se que realmente que a infecção tinha subido, né? E que eu já tava num quadro, assim, bem sério. Nisso eu fiquei internada durante 9 dias. Porque eu fiquei 9 dias, eu fiz um tratamento de 7 dias. Mas como eu não comecei a tomar o antibiótico logo quando eu cheguei no hospital, né? Então acabei que eu passei mais tempo interna para completar o tratamento de 7 dias. Mas eu fiquei interna 9 dias, né? Fiquei dentro do hospital 9 dias. Eu acordei me acabando de dor, chorando, desesperada, porque era uma dor assim horrível, gente. Era muita dor na lombar, muita dor no pé da barriga. Eu sentia muita dor no pé da barriga também, muita dor para fazer xixi, e aquilo tava me agoniando de um jeito. Eu tava vendo a hora eu parir de tanta dor. A sensação era essa, que eu tava tendo contração, que eu ia parir. E aí, quando ele disse: você vai ficar internada, eu nem questionei. Eu queria que passasse, eu queria ficar boa, eu queria que aquilo passasse. Eu não queria perder meu bebê, eu queria que tudo aquilo passasse. Então eu não questionei, se tá certo, se é pra melhorar, eu vou ficar. E assim eu passei 9 dias internada. Antes disso, gente, eu tenho tido muito enjoo. Além de todas as complicações, eu tô tendo muito enjoo, tenho passado muito mal. E por esse motivo, eu não tenho postado nada, né? Não postei nada. Então, esse vídeo foi mais para fazer um resumão, né? Um resumo de tudo que aconteceu nesse período de gestação. Eu comecei a ter enjoo com 5 semanas, né? Eu comecei a ter muito enjoo com 5 semanas. E enjoos brabos, viu, gente? Brabo. Dessa vez, essa gravidez não tá alisando, não. Ela tá dando de porrada, de cacete. Tô me sentindo humilhada, diariamente, humilhada mesmo. Eu nunca fui tão humilhada numa gravidez como eu tô sendo nessa. Porque desde o início ela tá, olha, me torturando. É pressão alta, é diabetes gestacional, já do início. É infecção urinária braba, que virou uma infecção mais séria. É enjoos, é vômito, é náusea, é mal-estar. Eu me sinto doente, meu corpo inteiro dói, eu não tenho ânimo pra nada, eu não tenho vontade de fazer nada. Tudo que eu quero é ficar deitada, não abrir nem o olho, porque às vezes até pra abrir o olho me dá mal-estar. Hoje eu tô me sentindo melhor. E eu não sei, assim, justificar pra vocês o motivo. Eu não sei se é porque eu já cheguei a 14 semanas, finalmente o enjoo vai diminuir, ou eu não sei se é porque eu comecei a tomar insulina hoje e, de certa forma, eu comecei a me sentir melhor, não sei. Enfim, o negócio tá melhorando, pelo menos por hoje, não sei amanhã, porque, na realidade, ultimamente eu tenho um dia bom pra 10 ruim, né? Então não sei como é que vai ser amanhã, se vai continuar igual hoje, mas enfim, tô me sentindo melhor hoje à tarde, após tomar minha insulina, né? Aí, como foi constatado a diabetes gestacional, eu iniciei a insulina e iniciei uma dose baixa, né?
Que aí eles vão vendo se precisa aumentar ou não, se essa dose tá boa e tal. Então eu comecei a tomar insulina hoje. Eu tomei a primeira dose lá no postinho, né? Que eu fui lá pra elas me ensinar como é que eu faço a aplicação. E é isso, gente. Um resumão do que tá sendo meu início de gravidez. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, vocês perguntam aqui nos stories. Eita, nos stories. Se vocês quiserem saber mais de alguma coisa, vocês deixam um comentário aqui perguntando que eu vou falar pra vocês, tá? E o cachorro ali latindo que só eu fico com medo dele partir pra cima de Gabriel. Porque ele não tá latindo com o Gabriel, ele tá latindo com outro cachorro daqui de casa que tá lá. A pretinha, que ela é muito metida. Ela vai pro quintal dos outros, aí estão brincando. Ele corre, aí ela vai e corre atrás. Aí ele corre de volta. Essa cachorra, quer dizer, a gente diz aqui de casa porque ela é do sítio, né? Daqui. Mas ela é da minha avó. É lá de cima, a cachorra lá. A vigia da casa dela. Aí ela é metida, vai pra casa dos outros. Aí o cachorro lá da casa da moça, da mulher ali na frente, começa a latir com ela. Aí eu tenho medo dela partir pra cima da outra cachorra e acabar indo pra cima do Gabriel, porque sabe como é, né? Os bichos se entendem, mas assim, são cachorros pequenos, não é cachorro de grande porte nem nada. Eles são cachorros pequenos, tanto a pretinha como a da vizinha. São cachorros pequenos, então não dá pra fazer estrago, tá, gente? Mas Gabriel, se ela partir pra cima dele, ele vai ficar com medo, muito traumatizado. Ele é muito medroso. Então assim, eu fico mais preocupada com ele, porque elas estão brincando ali. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Foi um vídeo assim informativo do resumo da minha gravidez, de como tá sendo, de como tem sido esses dias. Eu tenho ficado muito doente. Como eu falei pra vocês, eu tive alta. Faz alguns dias que eu tive alta já do hospital. E mesmo assim eu não tenho me sentido bem. Eu tenho sentido ainda muita dor. E quando eu tive alta, o médico falou que vai demorar a passar essas dores, porque meu rim ele tem que desinchar e voltar ao tamanho normal, né? Enquanto ele estiver inchado, eu vou sentir essas dores. E queira Deus que eu não tenha outra infecção urinária, porque aí, minha filha, o negócio vai ser ladeira abaixo. A médica prescreveu cefalexina, eu tô tomando diariamente, tô tomando todos os dias, até o final da gravidez eu vou ter que tomar um tratamento preventivo para mim não ter infecção urinária, né, já que eu tenho todas essas complicações. Eu tive minha gravidez toda, eu tenho todo esse histórico, né, eu tive essa que subiu pros rins e tudo, foi todo esse porém. Então ela prescreveu cefalexina uma vez ao dia, todas as noites, exatamente para me ajudar a não ter mais. E é isso. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, tiver alguma curiosidade, vocês deixam aqui no comentário que eu respondo depois nos próximos vídeos, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Fui!